Ao canal do Remifactos, mais um convidado aqui no estúdio do Remifactos. E a nossa conversa de hoje, ou seja, o nosso convidado de hoje não é uma pessoa comum, não é uma conversa que nós estamos acostumados, mas graças a Deus temos aqui, na minha opinião, o meu convidado de hoje é um homem verdadeiro de Deus, ok? Tivemos esta honra de convidar o homem verdadeiro de Deus, me refiro ao pastor Nelito, é um pastor nesta minha localidade muito conhecido, o pastor Fernando Manuel Nelito, está aqui comigo no estúdio do Remifacto. Eu sei que foi difícil convidar esse pastor porque praticamente é um pastor muito caseiro, ele não sai muito. Eu estou aqui há muito tempo no Mochico Leste, em particular em Kazombo, não conhecia antes este pastor. E uma curiosidade, eu tive uma conversa sem antes conhecer o mesmo pastor com alguém. Não é uma forma de não ter credibilidade nos homens de Deus, mas eu estou acostumado a ver aquelas pessoas que são chamadas de pastores, mas os seus efeitos não mostram que eles mesmos são pastores reais de Deus. Então isso me criou uma curiosidade, me criou dúvida quando alguém me apresentou este pai que está aqui no estúdio Remifactos como pastor verdadeiro de Deus. E eu estou a falar mais uma vez do pastor Nelito. Pastor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado, meu irmão. Como é que está a vida e saúde, meu pastor? A vida temos, eu estou bom no seu vosso lado. Também estamos bem, na graça de Deus. Muito obrigado. Pastor, estamos dentro da nossa conversa. Eu queria saber o porquê que o pastor Nelito é muito caseiro, não gosta de sair de casa. Porque o trabalho do pastor é um trabalho muito pesado. Porque o pastor, se você tem, por exemplo, uns 2.000 ovelhas, assim significa que você também tem 2.000 casos. Então, se o pastor você vai andar, vai assustar uma ovelha, ele vai ficar com doenças, leva nos hospitais, chega nos doutores, diz que não, esse caso tem que levar nas igrejas, porque parece um espírito maligno. E aquela ovelha, se vai voltar em casa do pastor, vai encontrar que não, o pastor está na loja, está a vender a mercadoria, o pastor diz, não, já foi, ele trabalha na administração. Então, se aquela ovelha vai no quimbandeiro, vai morrer. O dia de julgamento, todo o problema daquelas ovelhas, o Jesus vai te visitar no dia do julgamento, você vai no inferno. Porque você não está trabalhando nada, é só trabalho do pastor de fama, não é para proteger as ovelhas. Percebi que o pastor não sai de casa, é isso, né? Sim, senhor, porque eu não saio mesmo de casa, porque tem muitos ocupados com as ovelhas, porque as ovelhas têm dois pais. Ele tem pai dele que nascer, tem o pai dele em espírito. Qualquer coisa que ele vai encontrar na casa dele, diretamente ele vai correr no pastor, para você lhe ensinar e avisar e ajudar. Se você vai encontrar o pastor que não, ele foi na chana para pegar peixe. E as ovelhas, quem que vai ajudar? Vai nos quimbanda ou aonde? Aquele trabalho são do pastor. Muito bom. Então é por isso o pastor não sai disperso. Percebi. Quais são as características que identificam um verdadeiro homem de Deus nos dias de hoje? Verdadeiro pessoa de Deus, você primeiro, se ele já conhecer a Deus, primeiro tem que conhecer a Deus. Se a pessoa já conhecer a Deus, significa ele vai mudar andamento dele. Andar dele, não vai andar mesmo disperso, porque no mundo de hoje, há outras pessoas estão a meter vestidas pequenas, por exemplo, as meninas de hoje andam a vestir mesmo roupa suja. Se as vistas de um crente vai olhar aquele que tem saia curto, assim significa
Se a tua vista vai olhar aquele que tem aquele saia pequenito, você vai ver as pernas dele. Assim significa o pecado, porque Jesus disse que quem que vai olhar uma mulher com 5 minutos, 10 minutos, assim significa que você já pecou. Então o mundo de hoje já está estragado. Um servo de Deus não pode andar à toa, por causa vai pecar. Às vistas vai pecar mesmo. Então, um verdadeiro de Deus não pode andar dispersamente, porque o mundo de hoje está muito estragado mesmo. Percebido. Dessa afirmação, e eu também sei que é mesmo verdade, a minha pergunta que eu fiz ao pastor Nelito é a seguinte: como eu, como ovelha, ou então como uma pessoa normal, posso distinguir um bom homem, um bom homem verdadeiro, ou seja, um homem verdadeiro diante de Deus? Ou seja, como é que eu vou saber que este é mesmo pastor de verdade diante de Deus? Qual é a característica que este homem deve me mostrar para que eu tenha uma certeza de confiar este homem como homem de Deus? Qual é o caráter que eu devo saber deste homem, pastor Nelito? Sim, senhor. Pessoa de Deus, ele parece mesmo. Porque vai parecer com... Primeiro, você vai escutar com as pessoas. Porque primeiro você tem que lhe perguntar: eu quero ir naquele pastor fulano? Ou quero chegar naquele homem fulano? Você vai perguntar nas pessoas. Porque a fé de fé são pessoas do mundo. É aquele que controla nós, os cristãos. Não, você está indo no fulano. O fulano não presta. Aquele mesmo pastor, mas ele bebe à noite. Ele anda à noite. Você está indo aonde? Não, estou indo naquele fulano. Diz que aquele homem é um corista da igreja. Não, aquele não presta. Se você vai naquele pai aí, aquele é servo de Deus. Porque servo de Deus, quem conhece é as pessoas do mundo. É que controlaram todos os cristãos. Servo de Deus quase sempre enfrenta perseguições e críticas. Agora, eu quero saber na parte do pastor se também já passou por momentos difíceis por causa do evangelho. E se passou, como é que conseguiu permanecer firme? Sim, senhor, porque o nosso rei, Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, o Satanás ele criou uns grupos de pessoas para seguir o Jesus. Ele tentou com muitos problemas, mas o Jesus vencerá aqueles problemas. É por isso nós somos cristãos. Vamos passar também nessas tentações. Tentações de que se você está andando com bons caminhos, as pessoas vão iniciar a te criticar. Aquele aí não presta. Aquele aí, conforme nós assim temos o dom de salvar as pessoas que têm doença, que têm demônios, a outra pessoa te fala mesmo mal. Não, aquele pastor, ele é feiticeiro. Como é que ele está pegando sua pessoa já está curado? Porque o Jesus também passou mesmo nesse caminho. Então, se você é um crente, escutamos que está te ofender, está te falar, você fala que aquele que está a falar é o Satanás. Eu vou aguentar até na vinda de Jesus para receber a minha salvação. Não pode você entrar nas guerras das pessoas que estão no mundo. Será que em algum momento o pastor já sentiu medo diante de certas batalhas espirituais, ameaças ou manifestações malignas? Se sentiu isso, como é que venceu? É verdadeiramente porque nós temos poder. Na carta do Lucas, capítulo 10, versículo 18 a 19. Jesus disse: eu te dei poder em vocês para tirar os serpentes, pisar os serpentes, aliás, e toda a força dos inimigos. Então, um cristão ou um pastor verdadeiro não pode ficar medo com os feiticeiros ou com bruxaria, porque nós é que temos força para receber aqueles que têm bruxarias. Ele vai trazer palhaços, armas, feitiçarias, nós vamos pegar nas mãos e vamos meter no fogo. Então, se um cristão está a fugir as batalhas dos feiticeiros, assim significa você não é pastor falsos. Porque pastor que tem fogo de Deus, ele é que queima todo bruxarias de Satanás.
As igrejas pregam mais prosperidade, dinheiro e bens materiais do que arrependimento e a salvação. Por que isso está acontecendo? Será que o verdadeiro evangelho está a perder o espaço? Significa porque a nossa caminhada não é evangelho pessoa para ficar com dinheiro, ou casa, ou carro, ou rico, não. Porque esse mundo tem fim. E esse mundo de hoje, quando você vai ficar riqueza, amanhã você vai deixar. Sim. Se você vai ter carro, amanhã também vai deixar. Se você tem mobília, amanhã também tem que deixar. A nossa lema é salvar as pessoas. Porque o Jesus vinha aqui nessa terra para procurar as almas. Não é dinheiro, não. Não é casa, não. Então, o mais importante é pregar a pessoa para deixar pecado. O dia que ele vai morrer nessa terra, lá no céu, Jesus, para receber a alma. Se a tua alma vai ficar com o demônio de gostar de dinheiros, o dia de julgamento, você vai no inferno. Mas importante nesse mundo, lá no céu, nós não vamos levar dinheiros, carros, não. Vamos levar só alma. Então, o mais importante é evangelizar as pessoas para gostar do Jesus e o dia que vai vir o Jesus. Hoje em dia, algumas igrejas, não sei a igreja do pastor Nelito, mas há algumas igrejas, inclusive aquelas que eu conheço, exigem e dizem que o pastor deve ser pago um salário. Mas a pergunta é, se todos nós somos cristãos e todos nós esperamos a vinda de Jesus Cristo para que possamos ser salvos, e isto é garantia do nosso salário. Pastor, como é que se explica os pastores que pregam o evangelho e exigem salário na igreja, salvando, ou seja, defendendo que está escrito que o pastor deve receber o salário? Será que existe aí a Bíblia? Tem um valor específico que o pastor deve receber, se é 200 mil, 300 mil? Está escrito na Bíblia ou é uma forma de nos aproveitarmos e tirar o bocadinho que nós temos, pastor? Sim, senhor, eu agradecer muito chegar nesses estúdios para comunicar a todo mundo. Principalmente mesmo nós, os pastores, nós temos muito problema. O Jesus Cristo, o dia que ele mandou os discípulos, vai pregar as ovelhas, a evangelização. O Jesus disse que não, você não pode levar dinheiro no bolso ou comida. Ali que você vai, é aquele que vai te ajudar. Significa que o pastor não pode ficar com salário, não. Na carta do Mateus, capítulo 10, versículos 5 até 9, Jesus disse: vão pregar evangelho, ensinar as pessoas que o reino de Deus já está próximo, tirar os doentes, expulsar os demônios, receberam de favor, e você também tem que trabalhar de favor. Não pode pedir alguma coisa numa ovelha que não, eu já te fazer oração, porque eu sou pastor, tem que deixar alguma coisa para eu comprar foto papá. Não. Ou eu já te fazer oração, a igreja, o pastor tem que me dar um saco de arroz, bidão de óleo, porque estou a gastar toda hora pregar. Não, aquilo já é pecado. Então, conforme nós, as igrejas espirituais, andam a fazer assim, ao fim do mês, eles próprios, as ovelhas, vai ver que não, ao fim do mês, vão fazer com quem que tem 100 kwanza, não, vou dar uma oferta pastoral. Quem que tem 200, vou dar oferta pastoral. Quem que tem sapato, vou dar o meu pastor, porque o pastor não pode andar assim. Não é obrigatório. Não é obrigatório que não tem que me dar 100 milhões, 200 mil. Não. Oferta pastoral. Assim significa oferta especial. Significa o quê? Quem que tem camisolas, quem que tem relógio, quem que tem 1 litro de óleo, vou ajudar o meu pastor. Não é 10 mil só, ou 5 mil só. Você não pode obrigar que não, eu sou pastor, você deveria dar 5 milhões, 500 mil para eu andar caro. Não pode. Porque essas ovelhas, quando Deus deu nós para pregar a palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse que não,
Essas que deram Deus para você empregar a palavra de Deus, você não pode criar tipo os vossos filhos. É a lei de Jesus. Então eles já saberão que o fim do mês, quem que tem quilo de arroz, quem que tem sabão, vou ajudar o meu pastor para comer. Não é obrigatório, não. Voluntário. Porque nas igrejas há outros que não trabalham, há outros que não têm negócio, há outros que são viúvas, há outros que são bisavós. Então como é que você vai obrigar que o meu salário você tem que me dar 200 mil, 300 mil para eu comprar carro? Não pode fazer isso. Não é. Você chega fim do mês, fim do mês significa oferta pastoral. Quem que tem sabonete, quem que tem sal, quem não tem, chega, fica. Outro dia ele também vai te ajudar. É só ajudar, não é salário. Parece que tinha que ser no fim de mês. Será que a oferta na igreja onde o pastor Nelito faz parte, as ofertas só são entregues no fim de mês e não no fim de semana, no momento de culto? Não funciona assim? Sim, senhora, porque o mês, por exemplo, o mês tem 4 semanas. Sim. Então, essas 3 semanas, aquelas ofertas são de Deus, da igreja. Então, o fim do mês, aquela semana de fim do mês, assim significa oferta pastoral. É ajudar a casa do pastor. Ok. Porque o pastor não pode perder carvão, o pastor não pode perder sabão. Aquele que tem, se não tem, fica. Não pode obrigar que não, porque é fim do mês, todas as pessoas têm que me oferecer. Não, porque não é obrigatório, tem que ser voluntário. Se você vai obrigar as ovelhas que tem que me dar, assim significa que você está pecando, que tem que me ajudar, senão eu não vou pregar. Tem que me dar, senão eu não vou ficar na igreja. Assim já é pecado. Quem que tem, quem não tem problema. Mesmo 5 mil oferta pastoral, não tem problema. O mais importante é você reza. Deus, olha essas ovelhas que você me deu. Outros não têm trabalho, outros não têm negócio. Deus já ajuda as tuas filhas para encontrar empregos, para encontrar trabalho, porque o fim do mês anda a me ajudar sabão, anda a me ajudar 1 quilo de sal. Então Deus não pode entrar os demônios e pobreza na igreja, porque a igreja tem muito trabalho para o Jesus. Muito bom. A responsabilidade que o pastor tem é as ovelhas. As ovelhas te preocupam muito. Mas agora a minha pergunta é, como é que é o sustento do pastor Nelito atualmente? Como é que consegues alimentação para sustentar a tua família e a si mesmo? Sim, senhora. Significa porque o pastor tem mulher. O pastor tem que ficar com a mulher. O pastor não pode ficar com a mulher. Tempo chuvoso, você tem que levar toda a família que você está a viver em casa, tem que lançar lá nas lavras, no campo, aliás. A esposa vai ficar lá. Aquele pouco que anda a te dar no fim do mês, 5 mil, 10 mil, você tem que ajudar a mulher lá nas lavras para ajudar. Não pode comprar que não, eu sou pastor, a minha senhora tem que ficar em casa, porque toda a igreja é que vai me ajudar arroz, óleo, a mulher não trabalha. Não. Assim, lá no seu dia de julgamento, você irá condenado. Você tem que levar a mulher nas lavras, o pastor é você que fica controlando a igreja. Então, aquele sabão, não, quem que vai nas lavras, a mãe lá nas lavras, ela pediu, disse que ajuda, 1, 2 mil para entregar naquelas pessoas que estão a ajudar lá nas lavras. O pastor você vai tirar no teu bolso para ajudar a tua esposa. Não é brigar a igreja que não, eu quero a igreja para você me curtir, para você me fazer lavra, porque eu estou a fazer oração. Não. Aqui na terra tá bom, mas o dia de julgamento você entrar no inferno. Porque essas ovelhas não é para nós, as ovelhas é de Jesus. Os cristãos, né, podemos identificar um falso profeta e diferenciar de um verdadeiro homem de Deus. Muito obrigado. Esse assunto eu agradecer muito, meu irmão. Você me chamaste para publicar a nível mundial. Vamos fazer assim, a nível mundial. Sim. Nós somos cristãos, tem que ficar atento, porque já estamos quase no fim do mundo. Já entramos mesmo no fim do mundo, porque tudo que é escrito Jesus Cristo, tudo já apareceu. Jesus disse, verão falsos profetas. Vamos ver como. O Jesus, quando estava aqui nessa terra, quando ele estava a fazer campanha de cura, ele não pede nada com a pessoa.
O primeiro pergunta dele, ele vai te perguntar o que você está precisando. Não, de Jesus, eu estou doente. Aonde? Não, na barriga. E ele vai tirar o dedo, sai demônio. E aquele demônio sai. O que é que vai sair na boca de Jesus? Vai falar, vai dizer à família que o Jesus é que me salvou. Vai. Só. Jesus não pedir alguma coisa numa pessoa. É por isso na carta de Mateus 10, versículos 8, eu te dei espírito de favor e você também tem que ajudar os outros de favor. O teu pagamento lá no céu. Como quem diz, de graça vos dei, sim, e de graça dai, né? Amém, amém, amém. Então, esses profetas falsos, você vai ver nas mãos, tem Bíblia, mas é mentira dele. Aquela Bíblia é só para chamar os cristãos boa. Porque os cristãos de hoje não podem correr nos quimbandeiros, vai procurar aonde? Ali tem profeta. Quando o cristão verdadeiro chega lá, vai encontrar o profeta, tem Bíblia nas mãos, mas no coração ele não tem Espírito de Jesus. É verdade. Ele é catuno. Diz que não, para eu te fazer profecia, ainda traz sal, traz azeite, traz pó, traz perfume, mas isso Jesus não fazia o tempo de Jesus que estava aqui. É o Jesus ele estava a expulsar demônios, doenças só com a mão. Então, na carta do Marcos 16, versículo 18, o Jesus disse, as tuas mãos vai pegar nos doentes, todas as doenças vai sair. Não pode pedir alguma coisa. Então, profetas falsos, se você vai encontrar profeta, está a pedir alguma coisa, nem 50 kwanza, traz 50 kwanza para eu te oferecer, tu profetizar, assim significa aquele falso. Não é profeta de Jesus, aquele é mensageiro do Satanás. Obrigado. Pastor Nelito, contigo eu vou aprender muita coisa e aqui vai ser a tua casa, porque vamos conversar assuntos que têm a ver com a salvação, porque bem sei que muita gente tem sede de ter a salvação, mas não tem onde ir. Porque nós sabemos que muitos que nós vimos com os nossos olhos, pelos seus frutos, não nos mostra frutos de salvação, ou seja, não nos mostra frutos bons que nos levam para a salvação. Temos esses problemas. Agora, pastor, tocaste num assunto há alguns segundos atrás, em que disseste que pastor deve ter mulher. Por quê? Sim, senhor, porque o pastor tem que ser com mulher. Porque o Deus, quando criou o mundo e a terra, o céu, aliás, a céu e a terra, lá no céu tem os anjos. E os anjos ali, eles não estão a nascer. E os anjos não têm sexo. Mas nós aqui, quando Deus criou o nosso bisavô Adão e Eva, ele falou que você tem que nascer para você ficar muito na terra. Então, isso significa o quê? Porque nós temos sexos. Temos produtos nas colunas para nascerem os filhos e filhas. E mais importante, porque o Deus disse, quem que vai fazer adultério, assim vai entrar no inferno. É por isso, a cada homem, a cada mulher tem que ficar com o marido. E o homem tem que ficar com a mulher. Adão e Eva. Significa que a qualquer tempo que você vai ficar o sexo, mais importante vai na tua mulher, aquele sexo acaba. Assim o Deus vai se ter bom. Mas se você não vai casar, que nem eu sou pastor, chega à noite, está aí namorar com outra mulher. Chega de dia, eu sou pastor. Chega à noite, não, lá no Tinamani tem outra mulher. Chega de dia, eu sou pastor. Chega à noite, não, a irmã na igreja, eu quero você. Por quê? Sexo trabalha. E por isso Deus disse, o apóstolo Paulo, na carta a Coríntios, disse que não. Eu queria paz. Nunca a pessoa pegar nas mulheres, mas por causa do sexo, cada homem tem que ficar com a mulher dele. Porque a hora de dormir, o sexo trabalha, vou na minha senhora. Assim significa porque a minha senhora é casada, o Deus também existe, que essa aqui é a esposa dele, não é pecado. Mas se eu não vou casar, hoje vou namorar com fulana, amanhã fulana, porque eu sou pastor. É por isso hoje os pastores de hoje estão a lhe bater a arma de feitiço, porque estão a fazer muitos adultérios. Mas você, pastor, se você, pastor, está aí namorar à toa, significa fogo do Espírito Santo vai te tirar no corpo, o feiticeiro vai te bater a arma de feitiço, você vai morrer. Então é por isso, você tem que ficar com uma mulher, porque aquela hora que você está a fazer oração, fogo de Deus, o Espírito de fogo está no teu corpo.
Mesmo você vai te meter talha de feitiço, você não vai pegar lá. Mesmo você vai te bater arma de feitiço, você não vai pegar, porque tem fogo do Espírito Santo. Mas se você não vai ter mulher, hoje vai namorar ali, vai namorar. Assim significa as pessoas que vai saber que esse é o pastor. Mas lá no céu não tem fogo do Espírito Santo que vai te proteger. O feiticeiro pode te feitiçar porque você não tem fogo de Deus. Então, mais importante, tem que ficar com a mulher para o fogo do Espírito Santo ficar no teu corpo. Hoje, se Jesus voltasse para a Terra, o pastor acredita que muitas igrejas estariam realmente preparadas para receber Jesus? Não. Outros vão receber o Jesus, mas outros, porque nas nossas vistas estamos a controlar. Um pastor de dia está na igreja, à noite está nos sobas. Assim já um pastor não pode trabalhar nos sobas, é o comitê. Chega na igreja, eu sou pastor. Então, um pastor está a trabalhar no governo, chega à noite, eu sou pastor. Sim, porque no governo há diferentes trabalhos. Tem trabalho, significa descrito, aquilo não tem por mais. Pastor, polícia. Pastor, um comandante da IFA. Qual é o trabalho do comandante? É soberar os belos. Para, você sai. Então chega na igreja, Deus. Lá na parada você já ofender tropa. Chega na igreja, Deus. Então, dia de Jesus você não vai. É por isso, o Jesus diz que se quer pessoa para me seguir, tem que gostar só um soba. Não pode trabalhar com dois sobas. Um soba é o Jesus. Então não pode trabalhar. Então estamos a ver o mundo de hoje. Um pastor está trabalhando no soba, um pastor está trabalhando no governo, um pastor está a trabalhar na praça, tem loja, um pastor está na igreja. Significa um pastor não pode ficar com loja. Não pode ficar dentro da loja para vender a mercadoria. Aquele já é pecado. Aquele já é pecado. Por quê? Qual é o pecado que vai vir lá? Se você está a vender saias, blusas, há muitas miúdas, vai vir ali, pastor, olha essa saia, me mete ali, você está a pegar nas colunas. Isso significa já é pecado. Então um pastor não pode ficar mesmo com trabalhar com dois pais. Não, tem que trabalhar só com um pai, é o Jesus. Tá bem. Agora, se for aqueles pastores que não têm oportunidade, talvez nem sabem cultivar, nem têm lavras, e aí, às vezes também as ovelhas não apoiam esse pastor. Mesmo assim, não pode fazer nenhum tipo de negócio, é isso, né, pastor? As ovelhas, é por isso que chamamos que as ovelhas. As ovelhas. Um pastor, você tem que ensinar as ovelhas. Porque tem duas partes. A outro pastor não salva a pessoa. Assim significa, ele prega a sua palavra, deixa um pecado, Jesus virá só. Então, vamos se encontrar outro próximo domingo. Ele sai na igreja, não trabalha para salvar as pessoas. Então, aquele pastor, ele tem as doutrinas é diferente mesmo. Vamos cortar assim, as doutrinas é diferente. Mas pastor, desculpa por falar das doutrinas, mas isso aí é questão de terem doutrinas diferentes, ou porque não está interessado com a salvação tanto da ovelha, como também a própria salvação na parte deste mesmo pastor? Isso tem a ver com a doutrina, ou porque não tem interesse da salvação? Sim, senhor, esse problema é muito bom, mas eu vou comunicar assim, durante os pastores. Nós temos que avisar as ovelhas. Tem que avisar as ovelhas dentro das igrejas. Eu sou pastor. Eu não tenho tempo para entrar na praça. Eu não tenho tempo para entrar no governo, ficar nos gabinetes. Porque o tempo que eu vou ficar no gabinete, a outra pessoa vai gostar para vir me procurar na igreja, para lhe salvar. Vai encontrar que não, o pastor está no gabinete. O pastor está na praça. Então, nós, os pastores, vamos fazer como? Vamos explicar bem as ovelhas. Pergunta é: vocês vão me demitir para eu sair, ir nas lavras? Vamos se encontrar só domingo ou não? Pergunta é: Isso é que na igreja, pastor? Essa pergunta surge na igreja, né? Sim, tem que ser na igreja. Diante das ovelhas. Sim.
quero para sair na igreja, vocês vão demitir eu para ir, vamos se encontrar só domingo ou não? Porque eu sou pessoa. Porque eu vou sair sem despedir. Aqui atrás vai acontecer pessoa até doente, pessoa tem problema. Se eu estou nas lavras, vocês que vai me trazer que não, olha esse pastor de hoje, ele gosta só das ofertas, mas agora ele está nas lavras, eu estou sofrendo com meus filhos com doença, agora vou levar aos quimbanda. Então, meus irmãos, hoje é domingo, eu sou pastor, quero ausentar um pouco para ir chegar nas lavras. Você vai me demitir para eu sair ou não? Porque o pastor significa tipo presidente. O presidente não sai sem visar o país. Sim. E aquelas ovelhas, outros já sofreram as doenças, outros têm os problemas. Não, pastor, você não vai sair. Tem nas lavras para fazer o quê? Eu quero para ir cortar lavras. E eles próprios, se tem aqueles que têm boa fé, eles que vai ser que não, pastor, você não sai. Pergunta, a lavra está a cortar quanto? Não, ali a lavra anda quarto 20 mil ou 30 mil. Eles próprios que têm a fé. Não, pastor, está aqui 20 mil. Vamos entrega nas lavras, você não pode sair, deixar lá a igreja. Okay. É por isso nós, pastores, se nós queremos para sair, deixar as igrejas, primeiro tem que visar o próprio das ovelhas. Se eles não têm capacidade, ele é que vai demitir. Não, pastor, você pode ir. Se acontecer alguma coisa atrás, aquele já na venda de Jesus, você não tem problema. Você não tem o problema é das visão. ovelhas. Muito bom, pastor. Mas agora, no vosso caso, pastor, acontece às vezes esses apoios, né? Quando pedes e eles dizem, não, nós vamos dar suporte nesse lado. Acontece? Sim. Muito bom. As ovelhas que eu tenho mesmo nas igrejas são filhos de Deus. Ele diz que, pastor, nós, conforme... porque o Deus me dá dom. Porque o Espírito tem a cada pastor com o dom deles. Esse tem dom de pregar só. Esse tem dom de pregar e curar as pessoas. Então eu assim, Fernando, Manuel Nelito, eu tenho dom de tirar doença malignos ou de Satanás. Então, toda a igreja já conheceram que o nosso pastor tem dom de cura. Então, eles não estão me demitir eu para deixar a igreja para ficar lá na mata ou para ir penhar peixe no rio. Porque eu ando a perguntar, dia de novembro, dezembro, as ovelhas, eu quero já sair e ir na mata, vamos vir só domingo. E eles próprios dizem que não, pastor, desculpa, você não pode deixar a igreja. Vamos fazer contribuição de 1.000, de 500, de 1.000, de 500. Pergunta quem que sabe lá nas lavras, cortar lavra, mesmo de 30 mil, nós vamos oferecer esse 30 mil, você não pode sair. Pastor, se sentes ameaçado ou então se sente seguro por algumas pessoas te chamarem de homem verdadeiro de Deus? Se sentes ameaçado com isso? Sim, senhor, porque quem que está me a falar que você é verdadeiro filho de Deus, porque é o dom que me deu Jesus Cristo. Quando a pessoa vem com doença, eu pego a sua mão, eu acompanho a Bíblia. Jesus disse que você pega, o Espírito Santo é que vai tirar toda a doença. Então, a pessoa vai vir mesmo grave, ou já está morto mesmo. Porque na minha igreja já trazeram, parece, 6 pessoas de doença de trombose. Mas graças a Deus, quando eu oro lá no céu, o Espírito desce, tira aqueles de trombose, e as pessoas andam me chamar aqui, afinal você é verdadeira mesmo, pastor, porque eu não tá demitir, pegar azeite, ou balda, ou perfume, não. É só perfume, é o sangue de Jesus Cristo que caiu na cruz. Muito bom. Mas ameaças nos teus colegas, você não sofre ameaças, perseguições? Apesar que eu já fiz essa pergunta a princípio, talvez eu não ouvi bem a resposta na parte do pastor Nelito. Mas a minha pergunta é, eu sei esse mundo que nós vivemos é um mundo muito complicado. E as pessoas falam muito bem de ti, inclusive eu te conheci por causa das pessoas. Eu não conhecia antes o pastor Nelito, ok. Não se sentes ameaçado? Não tem algum medo? Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Ameaçado sim, porque o nosso líder, o Jesus Cristo, ele estava a passar, porque ele falaram aqui,
na carta do João 16, ele falou que eu passei num mundo difícil, eu me ameacei com outras pessoas, e vocês também que vão me seguir e vai receber a mesma ameaça. E conforme, porque nós temos Deus poderoso, Deus que tem muita força em relação desse mundo, nós não temos medos. Mesmo a pessoa vai vir me ameaçar, eu tenho arma de feitiço, eu tenho tala. Eu vou falar que traz essa tala, eu vou bater no fogo, porque eu tenho. Quem criou esse bicho que você está a pesar que é tala? É o Deus. Quem que criou esse osso que você está a pegar que é arma de feitiço? É Deus. Quem que criou esse pau que você está a tomar que é de sopa? É o Deus. Então eu não tenho medo com esses bichos que você está a pegar que é feitiço. Não, traz comigo, vou queimar. Senão eu não tenho medo com as pessoas que têm feitiço. Porque feitiço é pau, feitiço é o bicho, feitiço é aqueles mortos que já morreram há muito tempo. Então eu não vou sentir medo com aquele que está a pegar. Eu sou que tem a pena com aqueles que têm feitiço. Tem que ele trazer comigo para eu bater no fogo amanhã para ele encontrar a vida eterna. Senão, feitiço junto com ele vai entrar no inferno. Muito bom. Mais uma vez, pastor Nelito, nós estamos no fim, mas eu queria que deixasse um conselho. Qual é o conselho que o pastor deixaria para os jovens, né? Os jovens cristãos que querem seguir a Deus de verdade em um mundo cheio de intenções, ou seja, cheio de tentações e falsas doutrinas? Qual é o conselho que o pastor deixa para nós, né? Como homem de Deus? E o pastor sabe o mundo que hoje nós vivemos. Satanás está a trabalhar para que todos nós possamos perder a vida eterna. Qual é o conselho que o pastor deixa? Muito obrigado. Primeiro eu vou comunicar na parte dos pastores primeiro. Um servo de Deus não pode ficar com medo com as feitiçarias, por favor. Se você tem medo de feitiçaria, assim significa você não está a guardar 10 mandamentos. Aqueles que estão em feitiçaria, aquele está perdido. Então nós não podemos ficar com medo com o feiticeiro, por favor. Segundo ponto, estou a comunicar com os cristãos, todos os cristãos que estão a seguir o Jesus Cristo. Primeiro tem que deixar o pecado, por favor. Porque um cristão não pode beber, um cristão não pode ir dançar as músicas tradicionais, um cristão não pode ofender os outros, um cristão não pode passear à toa, um jovem cristão não pode passar ou andar com aqueles amigos que você já deixaram no mundo, não, por isso vai te estragar a tua fé. Então um jovem cristão tem que seguir aquele que está a seguir a palavra de Deus, tem que sentar com aqueles que estão com a palavra de Deus para te informar, para você ficar melhor. Então vão formar mais com outros cristãos, as irmãs meninas. Cuidado, se você já conseguir seguir o Jesus Cristo, não pode entrar na vida adulteras, porque o dia que vai vir o Jesus Cristo, quem que vai encontrar com a vida de adultério, você vai entrar no inferno. Então, a minha opinião, estou a comunicar a todo mundo, quem que já aceitou o Jesus Cristo, deixa pecado, deixa andar com os pecadores, deixa andar com comidas. Na carta dos Salmos, capítulo 1, versículo 1 a 6. Muito bom, pastor. Eu não queria fechar o nosso programa, ou seja, a nossa conversa com o pastor Nelito, sem antes saber como é que foi o chamado dele. E por outro, eu vou deixar o contato do pastor Nelito, eu apenas sou intermediário para mostrar o pastor Nelito. E vou deixar o contato dele, quem quiser falar com ele diretamente, ele é aberto, ele é homem de Deus, nem tem medo de ninguém. O contato dele está ligado 24/24. Só que como é que estão? Eu vou já chamar a atenção. Às vezes, quando você liga para o pastor Nelito, o telefone está desligado. Não é porque é falta de carga, porque ele, quando está com algumas ovelhas ou está a orar a pró de algumas pessoas que precisam dele,
Aquele momento ele desliga o telefone. É só você insistindo. Às vezes também você vai ligar para o pastor Nelito, o telefone dele está desligado. Aliás, chama, ele não atende. Não é porque algum receio, não. É porque ele está a atender algumas pessoas. Ele é muito conhecido. Olha, e é um dos pastores que na minha vida, honestamente falando, mais humilde que eu já conheci. Porque é assim, ele não se importa com coisas do mundo. Eu não estou aqui para bajular, porque eu não nasci para ser bajulador, nem tenho esse tempo, eu não conheço ele, não é minha família da carne, mas sim, talvez pode ser minha família espiritual. Ele é um pastor mais humilde que eu conheci, e é a partir dele que eu me apercebi que é possível, e aqui no Casombo, na província do Chico-Leste, tem homens verdadeiros de Deus. Ele é muito simples. Ele vai também se esforçar um pouquinho vestir assim, porque está no programa Dormir Factos, né? Sim, sim. Ele não se importa com roupa, com a forma que ele vive. Eu conheci ele, graças a Deus, pessoalmente, a residência, almocei com ele na casa dele. É uma pessoa totalmente humilde, não valoriza coisas do mundo. Por isso que ele está aberto para atender qualquer um que estiver disponível para falar com o pastor Nelito. Agora, pastor Nelito, eu queria saber como é que foi o teu chamado. Como é que surgiu, como é que nós já estamos a te chamar de pastor. Como é que surgiu o teu primeiro dia como homem verdadeiro de Deus? Eu sei que tiveste algumas falhas, tiveste algumas consequências, talvez tiveste... não foi fácil na tua vida, mas como é que surgiu? Podemos saber um pouquinho? Surgiu para vir aqui? Não, mas como é que surgiu? Quando eu digo surgir, o seu chamado. Como é que Deus te chamou para hoje seguir a vontade dele? Como é que foi, né? Consegue entender, pastor Nelito? Como é que foi a tua chamada para servir Deus, então, para a obra real de Deus? Sim, senhor. Um dia eu dormir no sono, então assustamos à noite um sonho de 3 pessoas. Primeiro eu, João, Pedro, junto com Jesus Cristo. E ele me falou no sonho que, Nelito, a partir de hoje eu quero te dar o trabalho no mundo. Quem que vai me citar o meu nome, você vai lhe pegar no teu braço, toda a doença, todo o problema que ele tem, eu vou lhe tirar. Então, a partir dali, eu saí no sono e um dia o Satanás ele tentou a minha senhora com uma doença. Eu lhe peguei, em nome do Senhor Jesus, sem levar no hospital. Então, a minha senhora fica melhor. É por isso eu gostei que, afinal, o Jesus me recolheu para fazer esse trabalho. Boa, boa. Mais uma vez, pastor Fernando Nelito, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E tenho certeza que daqui a nada vou lhe incomodar novamente, vamos estar junto aqui porque teríamos tratado diversos tipos de temas relativamente à vida espiritual, mas não temos como falar tudo hoje, porque eu sei que Deus ainda vai nos dando mais alguns dias e vamos tratar então aqueles temas que hoje não conseguimos. Então, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte da nossa conversa. E você está no outro lado, mais uma vez, te agradecemos, continua sempre a nos acompanhar, subscreva no meu canal, vou deixar o contato mais uma vez do pastor Nelito, quem quiser conversar com o pastor, entre diretamente em contato com ele sem passar por canal do Dormir Factos. Por favor, fique com Deus, estaremos na próxima vez.